Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre gerência de entrada e saída. Na aula de hoje em particular a gente vai falar sobre dispositivos e periféricos, naturezas de dispositivos de entrada, dispositivos de saída e falar também sobre alguns algoritmos de gerenciamento de discos e gravação de informações em discos. Então esse é o roteiro da aula de hoje, como eu falei, dispositivos de entrada e de saída, fala sobre relógios, que não é um dispositivo nem de entrada, nem dispositivo de saída, e fala sobre gerenciamento do disco de maneira geral. Então o software de entrada, ele é utilizado, né, a parte do software do dispositivo de entrada, é utilizado para captar informações que vêm de dispositivos de entrada, como o teclado, por exemplo. O teclado, por exemplo, ele entrega um número que foi digitado pelo usuário, mas mais do que isso, ele pode entregar se certos botões de controles foram apertados, se certos botões continuam sendo apertados ou se um botão do teclado foi soltado, né? Foi liberado pelo usuário. Então, o driver ele que é o responsável por converter essas ações de apertar um botão, soltar um botão em caracteres. Lembre sempre, por exemplo, que no teclado eu posso apertar a tecla A, e esse A pode ser maiúsculo ou pode ser minúsculo, dependendo, por exemplo, se o caps lock está ligado ou não, se o shift está apertado ou não. Então, o driver ele precisa, no fim das contas, converter qual é o caractere que foi digitado pelo usuário para que seja tratado pelo sistema operacional. Para isso, ele faz uso da tabela ASCII. Tá? Então, a tabela ASCII correlaciona caracteres da nossa linguagem natural em números que podem ser codificados e transmitidos, nesse caso pelo dispositivo de entrada como o teclado. Existem também, claro, casos de exceções e adaptações necessárias para outras linguagens. A própria língua portuguesa, por exemplo, adiciona o caso da cedilha e certos acentos que em outras linguagens pode simplesmente não existir, razão pela qual a gente tem diferentes layouts de teclado, né? Quando a gente vai instalar o sistema operacional em algum computador, a gente precisa, num dos passos, identificar qual é o formato, o layout do nosso teclado de entrada. Né? No nosso caso aqui, nós temos o teclado baseado na ABNT, por exemplo. Então, o teclado ele utiliza o que a gente chama de um código de varredura, que não é exatamente um código ASCII, ele representa as teclas e não os caracteres. Baseado no qual foi a tecla que foi apertada, a gente consegue identificar. Isso porque, por exemplo, teclas de controle não têm um representativo na tabela ASCII. Por exemplo, Shift, Ctrl não tem um representativo. Então ele determina também se a tecla foi pressionada ou foi liberada, como eu falei. Então eu posso pressionar a tecla Shift, pressionar a tecla A, soltar Shift. Essa sequência de passos pode ter uma relevância para o software que está lendo esses dados da entrada. Então, pode ser que essa seja uma informação que a aplicação queira saber, ou não, ou pode ser que ela queira saber somente qual foi o caractere ASCII resultante dessa sequência de botões pressionados pelo usuário. Por isso, né, por causa dessa necessidade de algumas aplicações de terem todas as informações de quais são as teclas que foram apertadas pelo usuário, existem dois modos de representação quando o software do teclado envia informação para a aplicação. Existe o modo natural, tá? Ou o modo raw. Né? Raw significa cru em inglês. Então ele repassa para a aplicação tudo que o usuário digitou. Então nesse exemplo anterior, por exemplo, em que a pessoa quis simplesmente digitar uma letra A maiúscula, usando isso através do Shift, ela pressionou Shift, pressionou A, liberou o A e liberou o Shift. Tá? No modo natural, todos esses quatro passos vão ser repassados para a aplicação. Porque, de novo, dependendo da aplicação, ela quer saber como é que foi feito isso daí. Então, inclui todos os backspaces que a gente chama, tá? Que o usuário digitou para corrigir os erros. O backspace é essa tecla que tem em cima do Enter, né, que você vai apagando. Então pode incluir sim isso daí. Então eu estou digitando uma determinada palavra, eu errei em algumas letras, eu uso o backspace e volto. E muitas vezes a aplicação quer saber sim o que o usuário digitou, ao invés de ter apenas o resultado final. Quando a gente está digitando um documento no Word, por exemplo, a gente tem... o Word trabalha com um mecanismo que a gente chama de what you see is what you get. Tá? O que você vê é aquilo que você tem. Então ele trabalha no modo cru, porque eu estou digitando aqui algumas palavras
E eu posso errar na hora da digitação e eu posso apertar backspace e voltar. E o Word está pegando tudo isso daí. Mas tem um outro modo chamado modo canônico ou modo preparado, tá? Em inglês é cooked mode, tá? Que retorna a linha digitada pelo usuário. Então nesse modo eu estou digitando uma linha e aí eu posso usar backspace, posso voltar, posso fazer o que eu quiser e aperto Enter. Quando eu aperto Enter, ele entrega para a aplicação somente o resultado final daquilo que eu digitei, certo? Então para isso eu tenho um mecanismo de bufferização que vai recebendo as informações e vai guardando isso dentro de um buffer e passa para a aplicação somente o resultado daquela linha digitada e modificada pelo usuário, certo? Então aqui eu tenho essa estrutura de dados do terminal, tá? Eu tenho um conjunto de buffers que vou recebendo de todos os dispositivos de entrada todas as informações, tá? E na memória eu tenho a área do buffer do terminal 0, a área do buffer do terminal 1 e assim por diante, porque eu posso ter diferentes dispositivos de entrada. E aí eu vou recebendo e armazenando isso aqui, né? Eu já tinha mencionado isso antes, mas às vezes quando o computador ele está fazendo muita coisa e está lento o suficiente para que essa transição da informação do terminal demore a chegar, demore a ser processada no buffer, significa que o buffer vai encher antes de ser processado. Então quando ele enche completamente e a gente continua digitando, o computador tipicamente emite ali um aviso sonoro dizendo que o buffer está cheio e ele não está conseguindo mais lidar com as informações que estão entrando, tá? Então, às vezes, de acordo com o padrão POSIX, né, ele determina também alguns elementos de controle, né, algumas ações de controle que são utilizadas através da soma do uso da tecla Ctrl com outras letras, tá? Então ele usa essa tabela aqui que vocês estão vendo, que pode ter coisas como retroceder um caractere, apagar a linha, parar a saída, retorno do carro, né? Retorno do carro é o Enter, né? Que realiza isso daí. É importante notar, pessoal, por exemplo, que o monitor e o teclado são dispositivos separados. Do ponto de vista que quando a gente abre um terminal, por exemplo, e a gente está digitando alguma coisa no teclado, é muito natural achar que é óbvio e que é automático que a entrada do teclado imediatamente aparece no monitor. Mas isso não é verdade, ou aparece na aplicação, no caso que é o terminal. Na verdade, o que existe é um processo chamado echo, que fica constantemente em execução, e quando ele tem uma aplicação que tem essa natureza como terminal, ele imediatamente envia para o terminal o resultado da saída do teclado, certo? E ele envia isso em modo cru, né? Ele manda isso daí e ele vai digitando essas informações que o usuário digita, tá? E pode ser atrapalhado também por solicitações de escrita da aplicação, certo? Essa aplicação de entrada. A gente também tem o software do mouse, tá? Que precisa caracterizar se os botões estão pressionados ou não, se tem um clique ou um botão que está sendo segurado, sendo pressionado. E o posicionamento. Esse posicionamento antigamente era dado por uma coisa chamada trackball, tá? Quem lembra, mais antigamente, os mouses vinham com uma bolinha, tá? E dois sensores que ficavam anexos a essa bolinha internamente ao mouse para determinar as posições no eixo X e no eixo Y. Então, quando você move o mouse, desliza o mouse por cima da mesa, você deslizava a bolinha que fazia rotacionar esses sensores. E aí eu sabia posicionar o eixo X e o eixo Y. Hoje em dia não, hoje em dia se faz uso de mouse ótico, né? É muito mais comum do que o trackball hoje em dia. E o mouse ótico, mas ele funciona da mesma maneira. A diferença agora é que eu vou ter uma superfície que vai ter algum reflexo. Então, quando essa superfície tem algum reflexo, dependendo da angulação do retorno dessa luz que é emitida, eu sei se o mouse está deslizando para a esquerda, para a direita, na diagonal, para cima, para baixo e assim por diante. Tá? E existe, é claro, do ponto de vista da distância percorrida pelo mouse, uma tradução entre o grau de sensibilidade do mouse, que é alguma coisa que pode ser ajustado pelo sistema operacional, o quanto ele deslizou e o quanto o ponteiro do mouse vai deslizar. Tá? Essa distância mínima de movimentação é em torno de 0,1 milímetros, tá? E também é chamada de Mickey, tá? Essa distância mínima.
Vamos falar rapidamente também sobre dispositivos de saída. Bom, quando a gente fala de dispositivos de saída, vamos retomar um pouco antigamente, quando a gente tinha janelas de texto, sistemas operacionais puramente baseados em janelas de texto, tá? Onde a gerência dessas janelas de texto é feita de maneira mais simples do que a do teclado, mas ela precisa ser capaz de atualizar as telas em momentos importantes, tá? Então, quando o usuário está digitando alguma informação e ele dá um enter e ele modifica o que está no texto, isso precisa ser exibido imediatamente, tá? São necessários comandos de controle que a gente chama de sequências de escape. Tá? Isso porque todos os comandos começam com a tecla ESC, que são comandos de controle para apagar o caractere, reposicionar o cursor, mover, deletar caracteres a partir do cursor ou antes do cursor, quebrar a linha e assim por diante. Tá? Então, o gerenciamento de janelas de texto feito em sistemas operacionais mais antigos era feito dessa maneira. Mas hoje em dia a gente lida com um sistema chamado X-Window. Então a ideia é eu ter uma janela, tá? um sistema de janelas, onde eu tenho solicitações feitas por teclado e por mouse e uma série de janelas vai sendo exibidas. Isso é feito através de um modelo chamado cliente-servidor, onde eu tenho o cliente X e o servidor X. O cliente X ele controla a janela atualmente ativa, ele recebe informações, tá? Vindas do servidor e é capaz de gerar janelas que são exibidas que são enviadas para o servidor para serem exibidas na tela, tá? Então ele precisa saber qual é a aplicação que enviou esses dados para poder responder aí de maneira correta. Do outro lado, o servidor ele envia entradas do teclado e do mouse. Então o servidor está do lado do usuário, onde eu tenho um teclado e um mouse e ele recebe essas informações do teclado e aceita esses comandos de exibição. Fecha essa janela, abre essa outra janela e assim por diante. Tá? Além disso, ele recebe esses comandos de exibição vindos do cliente. Tá? É importante notar que o servidor X, na verdade, ele fica nessas máquinas que são remotas. Tá? Nesse caso aqui, vocês estão vendo esse terminal X, o servidor X fica aqui. E o cliente fica desse outro lado. Pode parecer um pouquinho contraintuitivo, mas lembre-se que isso é um processo de saída, tá? Então o servidor X ele solicita ao cliente uma série de informações das janelas, das aplicações e dependendo da aplicação o cliente X responde. Esse modelo é utilizado até hoje em sistemas operacionais Unix. Só que nesse caso, nos sistemas operacionais Unix, a diferença é que tanto o servidor quanto o cliente estão no mesmo computador, tá? Mas isso foi transferido para os sistemas operacionais baseados em Unix da mesma forma, tá? Eu tenho um cliente X e um servidor X que recebe as informações. Então, o hardware de vídeo, tá? Ele tem alguns elementos que vão ser interessantes nesse ponto, tá? Eu tenho um adaptador gráfico que tem uma memória RAM de vídeo. Às vezes, o que se tem é um adaptador gráfico que não tem uma memória física própria. Então, ele usa parte da memória principal para bufferizar, né? Colocar as informações de exibição que vão ser mostradas no monitor, tá? E eu tenho o meu controlador de vídeo, claro, tá? E eu tenho um sinal de vídeo que é enviado para o meu monitor, tá? Então, existem as nossas interfaces gráficas de usuários. Interfaces gráficas de usuário, ou GUI, Graphical User Interface, foi criada há muito tempo atrás. Foi criada no Instituto de Pesquisa Stanford, tá? Lá nos Estados Unidos. Esse modelo que foi criado pela Instituto de Pesquisa Stanford foi copiado por pesquisadores da Xerox, né? A Xerox é uma empresa que hoje em dia a gente conhece ela como responsável por criar máquinas copiadoras, né? Que a gente tem, mas ela é uma empresa também que fabrica equipamentos computacionais como impressoras, por exemplo. Mas a Xerox tinha um modelo de interface gráfica de usuário baseado em mouse, em que um ponteiro conseguia gerenciar uma janela. Então a Xerox terminou copiando isso que veio do Instituto de Pesquisa Stanford. Mas também foi copiada pelo Steve Jobs. O Steve Jobs copiou da Xerox, que se recusou a licenciar o sistema de janelas para o Bill Gates, que estava criando o sistema Windows, e o Bill Gates usou mesmo assim. Tá? Esse sistema de interface gráfica de usuário utiliza um sistema chamado WIMP.
WIMP significa Windows, Icons, Menus and Pointing. Então, janelas, ícones, menus e apontamento. O mecanismo de apontar feito pelo mouse, né, pelo apontador do mouse. Então, a saída é direcionada para um adaptador gráfico, tá? Que faz uso da sua memória RAM de vídeo, que pode ser dedicada ou pode ser compartilhada pela memória principal, tá? Que bufferiza todos os elementos da interface gráfica. Então ele bufferiza, eu preciso desenhar uma janela. Então eu preciso desenhar a janela, eu guardo todas essas informações que eu preciso desenhar dentro de um buffer. Depois que desenhar a janela, eu tenho que desenhar qual é a posição do ponteiro do mouse. Depois que eu desenhar o ponteiro do mouse, eu preciso desenhar certos ícones que estão dentro da janela. E assim por diante, tá? Então tudo isso é bufferizado e de repente tudo é mandado para a saída do vídeo, no caso um monitor, tá? A latência de acesso da memória tem que ser correspondente à taxa de refresh, tá? Taxa de refresh no monitor é de quanto em quanto tempo o monitor vai limpar o que está ali e escrever de novo as informações que estão vindo do computador, tá? De quanto em quanto tempo ele faz esse refresh aí, tá? Então, essa latência aqui tem que ser correspondente à taxa de exibição do monitor, tá? Então aqui eu tenho esse sistema onde eu tenho que ter controle da barra de título, barra de menu, o tamanho da janela, onde é que está o mouse e assim por diante, certo? Então tudo isso é bufferizado dentro da memória e de tempos em tempos eu vou enviando isso para a tela de vídeo, mandando todas essas informações. Então esse buffer dentro da memória de vídeo está em constante uso, certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre relógios. Relógios não são dispositivos nem de entrada e nem de saída, então são dispositivos bastante específicos. Além de não serem dispositivos nem de entrada nem de saída, relógios também não se enquadram naquele tipo de dispositivo que a gente conversou na aula passada, onde eu caracterizo dispositivos de bloco ou de caracteres. Relógios não se enquadram em nenhuma dessas duas categorias. Então os relógios, o hardware dos relógios pode ser de dois tipos. Muito antigamente, os relógios dos computadores, eles eram baseados na frequência da rede elétrica que alimentava os computadores. Então toda rede elétrica ela tem uma frequência no qual ela emite, varia a tensão, né? Seja 110, seja 220. Então a nossa rede elétrica, por exemplo, é de 60 Hz. Então ele gera uma interrupção em ciclos de 1/60 de segundo, né? Porque a frequência, né, é o inverso ali do período. Então é muito pouco utilizado hoje em dia. O que se usa hoje em dia, na verdade, é que dentro de cada computador ou cada dispositivo que precisa de um clock, ele faz uso de um cristal. Então cristal são estruturas geológicas muito particulares, elas estão sempre em vibração. Então todo cristal tem uma frequência de vibração. Essa frequência de vibração, né, é captada ali pelo oscilador do cristal e é utilizado um contador e um registrador como uma constante para poder fazer a transformação da frequência do cristal para a frequência do clock que é utilizado no computador. Esses cristais normalmente tem um período ali, né, tem uma frequência de 1 a 20 MHz. Então a frequência de 1 a 20 MHz é que é utilizada nesses cristais. Eles são encapsulados em um componente eletrônico, tá, pequeno, que você pode comprar em qualquer loja de eletrônicos, né? Você pega eu quero comprar um cristal de 2 MHz, tá? 200 kHz, assim por diante, tá? E aí é utilizado exatamente para determinar essa batida do nosso clock, do nosso relógio. Os relógios dentro do sistema operacional eles são programáveis, tá? Ele pode ser em dois modos, tá? Então ele pode ser reiniciado a cada interrupção, que é one shot mode. Então eu interrompo, reinicio minha contagem. Ou ele pode ter uma reinicialização automática, que é o square wave mode, baseado em algum evento, certo? A gente pode escolher a periodicidade da interrupção, variando a constante que é armazenada no registrador aqui. Então eu tenho o meu cristal, que tem uma certa frequência, eu tenho um contador, tá? E um registrador com uma determinada constante, que pode determinar quando o relógio é disparado, digamos assim. Então o hardware ele gera essas interrupções
a intervalos pré-definidos baseados nos valores que estão nesse registrador. As funções do relógio podem ser das mais diversas, tá? Por exemplo, manter a hora correta, tá? Uso um registrador de 64 bits para manter a hora. O tempo em segundos mais a quantidade de ticks, tá? Ou a hora do boot em segundos mais a quantidade de ticks, onde eu consigo manter uma certa temporalidade aí desde o início da execução do computador quando ele foi ligado. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para não permitir que processos executem por mais tempo do que lhe é devido, ou seja, para estabelecer o nosso quantum de tempo. Eu vou estabelecer que cada processo pode passar no máximo 300 milissegundos executando. Então, eu uso o relógio para disparar essa sequência de interrupções a cada 300 milissegundos, fazendo com que eu chame o meu escalonador de processos, execute esses processos no processador e assim por diante. Tá? Então, podem ser usados exatamente para criar essas interrupções. Então, muitas vezes, ao longo da disciplina, né, eu falei, não, isso aqui, o processador é interrompido, de tempos em tempos ele é interrompido. Tudo isso é feito através dos relógios internos do sistema. Tá? É utilizado também para contabilizar o uso de CPU. Então, a gente às vezes está executando alguma aplicação, e aí eu quero saber quanto tempo essa aplicação está em execução. Certo? E aí eu estou contabilizando todo o tempo. Né? Ela executa um pouco, sai do processador para dar lugar a outros processos, depois volta. Então eu reinicio sempre, contabilizo sempre. Eu paro quando essa aplicação sai da CPU e volto a contar quando ela volta para a CPU. Então eu posso ter relógios, fazer uso de relógio para contabilizar essa execução. Tá? Então é um campo na tabela de processos, tá? Que é contabilizado pelos ticks. O ticks é a unidade de batida do relógio, tá, pessoal? Então a atualização é feita a cada interrupção. Eu vou implementar também alarmes com o uso de relógios, tá? O relógio é geralmente um sinal que é utilizado que dispara quando algum evento acontece dentro do meu sistema operacional. Então eu posso usar uma lista ligada, né? Com a diferença para o próximo alarme, o contador de ticks até o próximo alarme. Então tem uma distância aí entre um sinal que é feito, um alarme que é feito, e o próximo sinal. Quando a hora do dia é atualizada, o drive verifica se algum timer venceu. Então estou sempre atualizando a hora no sistema. A cada vez que eu atualizo a hora, eu verifico se algum timer que foi pré-programado, venceu. Se ele venceu, eu disparo uma interrupção. Tá? Eu posso fornecer alarmes especiais para o sistema, chamados de watchdogs, tá? Que são semelhantes aos sinais para o usuário, tá? Mas ele faz um procedimento especial para verificar isso daí. Muito antigamente, por exemplo, os discos flexíveis, né, os disquetes, eles tinham que ter um watchdog para ficar o tempo todo verificando se o motor que gira o disco estava parado ou não. Então ele tinha o tempo todo que ficar verificando para parar esse motor, porque ficar girando ele o tempo todo desgastava o disquete. Então esse é só um exemplo de como utilizar um watchdog. Tá? E eu também posso usar o relógio para coletas de estatística em geral. Então eu posso fazer a cada tick, né, fazer um profile do sistema, tá? Da aplicação, o que é que ela está fazendo e assim por diante. Muitas vezes a gente menciona que o sistema operacional pode fazer uso de comportamentos das aplicações de forma histórica, né? Então essa coleta de estatísticas é muito importante nesse momento, saber como é que está o comportamento da aplicação. Um exemplo poderia ser quando a gente faz uma análise do grupo de trabalho, né, de uma determinada aplicação, ou seja, quais são todas as referências de memória que uma determinada aplicação está fazendo em um determinado espaço de tempo. Isso é realizar uma operação de profile. Uma realização é fazer uma análise do comportamento de uma aplicação. E eu faço isso de maneira periódica. E por ser periódico, eu preciso fazer uso do meu relógio. Tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre
Gerenciamento de discos. O sistema operacional, claro, uma das principais tarefas dele é gerenciar, do ponto de vista de gerência de entrada e saída, é gerenciar o disco. Por que o disco é tão importante? Porque no fim das contas o disco é a memória de massa que contém todas as informações do computador. É de lá onde são tiradas as informações que vão para a memória, que vão para cache, que são no fim das contas processadas pelo processador. Então o disco ele precisa ser muito bem gerenciado, porque como a gente sabe o acesso ao disco é muito custoso, leva muito tempo para eu acessar o disco, exatamente porque o disco ele tem partes mecânicas, certo? Então tudo que eu estou falando aqui é considerando um disco rígido que a gente conhece hoje em dia, que tem partes mecânicas, tá legal? Nada do que eu estou falando aqui pode ser considerado para SSD. SSD é uma outra categoria de discos, tá legal? Então, quando a gente fala de discos, e falando especialmente sobre a latência do disco, a gente precisa considerar a taxa de transferência efetiva, tá? Quanto de dados um disco consegue fazer trafegar do disco para a memória, por exemplo. Para obter essa taxa de transferência, eu faço uso dessas medidas de desempenho, que a gente chama de tempo de seek, por exemplo, que é o tempo de mover os cabeçotes de leitura para o ponto especificado que precisa ser lido. Uma aproximação desse tempo de seek é baseado no número de trilhas vezes o número de cilindros, tá? Mais o tempo de inicialização. O atraso de rotação é outra medida de desempenho, tá? Que é o tempo necessário para girar o disco até o setor correto para ser feita a leitura. Tá? Em média, a gente vai fazer meia rotação, porque ou eu estou muito próximo do setor, ou estou muito distante, ou seja, eu acabei de passar do setor. Tá? Por questões mecânicas, o disco ele só gira em um sentido, ou um sentido horário, ou um sentido anti-horário. Então imagine que eu acabei de passar pelo setor que eu quero ler. Então eu vou ter que fazer uma rotação quase que completa no meu disco para poder voltar a estar no setor que eu quero ler. Isso é o pior caso. O melhor caso é quando eu estou muito próximo ali do setor que eu quero ler. Então, em média, probabilisticamente falando, eu vou ter meia rotação toda vida que eu quero ler. Tá? Agora imagine o seguinte, os discos rígidos, eles são fornecidos em algumas velocidades de rotação. Então tem, por exemplo, 5.400 RPM, que se a gente fizer esse cálculo, né, 5.400 rotações por minuto, e tendo uma noção de que, em média, eu faço meia rotação, um acesso a um disco de 5.400 RPM vai levar, o atraso de rotação vai levar 5,6 milissegundos. Isso é o tempo somente de fazer o disco rodar até chegar no cabeçote de leitura para poder ler o setor correto. 5,6 milissegundos. Então, isso é um monte de tempo. Discos mais rápidos, de 10.000 RPM, fazem uso de 3 milissegundos. Se a gente fizer as contas aí, 10.000 RPM, fazendo uma média de meia rotação a cada acesso, eu vou levar 3 milissegundos, certo? E tem também discos intermediários aqui de 7.200 RPM. Tá? Tinha também disquetes, onde tinha uma rotação menor, tá? 300 RPM, e aí levavam mais tempo. Então, o tempo efetivo é o tempo de acesso, que é a soma do tempo de seek, que é o tempo para mover os cabeçotes, e o atraso de rotação, que é esse que a gente acabou de falar. E ainda tem o tempo de transferência, que é o tempo para realizar a leitura ou escrita, considerando que o cabeçote já está em cima do setor que precisa ser lido. Então, percebam que tudo depende da localidade atual do cabeçote de leitura. Então, os discos eles têm um tempo de latência de acesso que pode ser variável. Então, eu posso ter acessos em que eu preciso ter um tempo de seek e um tempo de rotação que pode me custar muito tempo. Ou eu posso ter muita sorte, eu posso ter o meu cabeçote de leitura muito próximo do local que eu já quero ler. Tá legal? Então, por isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de escalonamento do disco. Então, o que acontece? Quando eu faço uma solicitação de acesso ao disco, eu sei que são feitas solicitações e, devido à velocidade
a lentidão do disco, eu vou acumular uma sequência de solicitações feitas ao disco. Obviamente que, devido ao princípio de localidade provido pela hierarquia de memória, eu não vou fazer acesso ao disco sempre. Eu não gostaria que isso acontecesse, né? Eu gostaria de que a maioria dos dados que eu solicitasse já estivessem na memória, ou melhor ainda, na cache, certo? Mas muitos desses dados vão estar, é claro, ali no disco. Então eu vou recebendo solicitações e vou acumulando essas solicitações dentro de uma fila. E aí o driver vai tratar essas solicitações feitas que estão na fila, fazendo acesso aos discos para responder essas solicitações. Então, o disco pode estar ocupado, o disco pode ainda não estar respondendo a uma solicitação que foi feita anteriormente, então eles são colocados dentro dessa fila. Então, observem essa figura, onde eu tenho aqui o disco e eu tenho uma sequência de solicitações, A, B, C, D, E, F, tá? E aí, eu tenho essa rotação no sentido horário, e eu tenho essas solicitações. Dependendo de onde está o cabeçote de leitura, percebam que certos trechos, né, que contém os dados que foram solicitados, por exemplo, essa linha aqui contém todos os dados que foram solicitados pela solicitação A. Dependendo de onde esteja o meu cabeçote de leitura, ele pode estar muito próximo do A. Excelente. Mas estar próximo do A, por exemplo, significa que eu estou distante do D e do E, por exemplo. Mas estou mais próximo do F. Então, será que não seria interessante realizar uma leitura dos dados fora da ordem em que foi solicitado? Por que eu faria isso? Porque eu levaria menos tempo de seek e o atraso de rotação, certo? Então, se eu minimizar esses dois, fazendo essas leituras que estão mais próximas de mim, ao invés das leituras que foram feitas na ordem cronológica, possivelmente eu vou ter uma eficiência na minha taxa de transferência maior, ok? Beleza, então estabelecemos que se eu não seguir a ordem que está ali, eu posso ter uma taxa de transferência mais rápida. Então, o sistema operacional é que é responsável por gerenciar o disco de maneira mais eficiente. Então, ele sabe que tem uma série de solicitações, e aí eu preciso realizar essa leitura, que pode ser na ordem cronológica, na ordem que foram feitas as solicitações, ou não. Então, eu tenho que considerar que o tempo de acesso tem esses componentes do tempo de seek e do atraso de rotação, que são são atrasos em função da parte mecânica do disco. Então eu quero minimizar esse tempo de busca, minimizar o tempo de seek, que é a distância até o setor. Minimizar o atraso de rotação, que é chegar até o setor necessário, certo? Então a largura de banda é o número total de bytes que são transferidos dividido pelo total de tempo entre a primeira requisição de serviço e a completude da última transferência. Então a largura de banda é toda essa informação que eu vou transferir aí. Então existem vários algoritmos para escalonar o atendimento às solicitações que são feitas aos discos. Então, como eu não preciso atender essas solicitações em ordem cronológica, porque uma outra ordem pode ser muito melhor, eu posso fazer essa ordem utilizando certos algoritmos. Então eu tenho o exemplo aqui de uma fila de espera que vai de 0 até 199. O que é esse número? Esse número é o setor que eu quero ler, tá legal? Setor que é aquela unidade mínima que o disco vai poder ler. Então eu tenho um número de setores de 0 até 199. Então eu tenho 200 setores. Então considere que os setores foram solicitados nessa ordem aqui, ó. Eu quero o setor 98, depois o setor 183, depois o 37, depois o 122 e assim por diante. Certo? Claro, todos esses números estão dentro dessa faixa aqui, entre 0 e 199. Considere ainda que atualmente o cabeçote se encontra no setor 53, certo? E existe uma ordem para isso daí. Então, nesses nossos exemplos, considerem que o setor 53 está a 45 setores de distância do 98, ok? Então, para efeitos práticos, considerem que isso aqui também determina a distância entre um setor e outro, tá legal, pessoal? Isso é importante. Então, o 53 está a 45 setores de 98. Por quê? Porque 53 mais 45 dá 98. Por sua vez, o 98 está a 85 setores de distância do 183. Por quê?
Porque 98 mais 85 dá 183. E assim por diante. Tá legal? Isso pode acontecer o contrário também, ó. Voltando, tá legal? O 183 vai estar a 183 menos 37, dá aqui 146. Tá legal? Então ele está a 146 setores de distância do 37. De novo, eu estou fazendo uma simplificação para a gente poder entender. Tá legal? Devido à circularidade aqui do meu disco, isso que eu estou falando pode não ser necessariamente verdade. Mas considerem que esses números estabelecem também a distância entre um setor e outro. Certo? Seja para frente ou para trás. Tá legal? Então vamos falar do nosso primeiro algoritmo de escalonamento de disco. É o chamado FCFS, que é o First Come, First Served. É o algoritmo mais simples, que ele não muda a ordem de solicitação vinda que chega até o drive do disco. Então ele promove um certo senso de justiça, onde quem pediu primeiro vai ser solicitado primeiro. Só que provavelmente não é o mais eficiente por razões pela qual a gente já considerou, tá? De novo, como é que a gente determina a eficiência? Pela diminuição do tempo de seek e pelo atraso de rotação. Quanto mais eu conseguir diminuir as vezes em que eu preciso rotacionar o disco e movimentar o cabeçote, vai ser melhor para mim. O FCFS ele é extremamente simples. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro, mas provavelmente é o menos eficiente. Vamos dar um exemplo. Observem a mesma fila que eu mostrei no exemplo anterior, ou seja, essas são as solicitações que foram feitas, 98, depois foi feita a 183, depois a 37, 122, assim por diante. E o cabeçote está no setor 53. De novo, lembrem-se que essa fila aqui, eu consigo enxergar toda essa fila de uma vez. Então eu sei que o primeiro pedido é 98, o segundo é 183, o terceiro é 37, assim por diante. Eu sei disso. Então se eu utilizar o algoritmo FCFS, eu começo no 53, porque eu estou dizendo aqui que eu começo no setor 53, e ando até o setor 98. Então só aí eu já andei 45 setores. Do 98 eu vou para o 183, porque o 183 foi a próxima solicitação que foi feita. Então aqui eu já tinha andado 45, eu vou andar agora mais 85 setores. Vou do 183, eu volto para o 37, então mais 146 setores. E vou contabilizando tudo isso. Se eu conseguir contabilizar tudo isso daí, eu vou ver que eu passei por 640 cilindros. Cilindros são as unidades, né? O cilindro é aquela unidade que a gente vai utilizar como distância, tá? Então eu passei por 640, tá bom? Então isso é um número que até agora a gente não sabe se isso é ruim, se é bom, se é muito, se é pouco. Vamos olhar os outros algoritmos. Eu tenho um algoritmo chamado SSTF, tá? Que é o Shortest Seek Time First, que é o menor tempo de seek primeiro. Menor tempo de seek primeiro. Então o que a gente vai fazer é selecionar a requisição dessas que a gente consegue enxergar que está dentro dessa fila, que tem a menor distância para a posição no qual o cabeçote se encontra no momento. Tá? Então eu tenho esse escalonamento SSTF, que é uma forma do SJF, que é aquele escalonamento de processo, né? Que é o menor job primeiro. Essa é a ideia principal do SSTF. Entretanto, nem tudo são flores, né? O próprio SSTF, ele tem um problema que é o seguinte. A fila que a gente está falando, ela não é estática, claro, ela é mutável. Eu vou atendendo as solicitações, mais solicitações vão chegando e essa fila vai alternando, certo? O que acontece se eu fizer um acesso a um setor que está muito na extrema, certo? E aí eu estou fazendo a solicitação ali e o próximo setor que eu estou vendo, que é o único existente, está lá no começo. Então eu volto. Mas de repente, enquanto eu estou voltando, chegou uma solicitação de novo para o outro extremo do disco. Se isso ficar se alternando, eu vou ficar alternando o cabeçote, indo de um lado extremo para um outro lado extremo. Então, se houver uma mudança muito constante da fila de requisições, e essa mudança muito constante fizer o cabeçote andar de um lado para o outro, eu vou ter um tempo de seek muito grande, né? Isso pode certamente também, o uso do SSTF pode causar starvation. Como é que pode causar starvation? Se à medida em que a fila for mudando,
eu ficar localizado em um determinado ponto do disco. Por exemplo, foi feita a solicitação do setor 1, depois o 2, 3, depois o 1 de novo, 5, 4. Enquanto isso, tem uma solicitação do setor 183, que porque vai chegando sempre solicitações nesses números pequenos, vai ficar parada lá. Porque eu vou dando sempre prioridade para esses números pequenos de setores que vão chegando, certo? Então pode causar starvation sim, então esse é um problema. Então qual é o movimento total do cabeçote se a gente considerar o nosso exemplo original, dessa vez utilizando o algoritmo SSTF? Vamos ver aqui. Eu começo no 53 e dessa vez, diferentemente do FCFS, eu não vou para o 98, tá? Porque o mais próximo do 53, na verdade, é o 65, que está bem aqui. Então eu andei 12 cilindros, né? Do 53 para o 65. Depois eu vou andar mais 2, porque o mais próximo de 65 é 67. O mais próximo de 67 é voltando até o 37, mais 30, e assim por diante. Utilizando esse caminho, onde eu vou sempre procurar o mais próximo, nesse nosso exemplo, eu teria andado utilizando o SSTF 236 cilindros. No exemplo anterior, eu usei 640 no FCFS. Então, obviamente, eu consigo um tempo melhor do que o FCFS. Mas eu posso considerar que essa é a sequência com o menor número de movimentos, considerando apenas essa fila aqui? Na verdade, não é. Existem outros algoritmos, por exemplo, o algoritmo SCAN. Para evitar esse problema que eu mencionei, de ficar localizado em uma determinada parte do disco devido às solicitações de acesso aos setores serem localizadas em uma parte muito específica do disco, foi criado um algoritmo chamado algoritmo do elevador. Tá? O algoritmo do elevador é o seguinte. O algoritmo do elevador faz uso de um bit de sentido. O bit de sentido diz se eu estou indo para frente ou para trás. No nosso caso aqui, eu vou considerar que ir para frente é ir para setores com números maiores. E ir para trás é ir para setores com números menores. Certo? Fazendo analogia com o elevador, é como se o elevador tivesse um bit que diz eu estou subindo nesse momento ou estou descendo. Por que o algoritmo do elevador é assim? Para que o elevador não fique dançando entre andares intermediários quando é feita a solicitação. Pensem num prédio que tem 100 andares, certo? Logo tem uma grande probabilidade de ter muitas solicitações ao elevador, certo? Então, se o elevador ele faz o atendimento para aquele andar que está mais próximo, ele vai ficar o tempo todo subindo, descendo, subindo, descendo e nunca chegando até os andares mais acima e nem no térreo para deixar as pessoas que querem descer, tá, do prédio, querem sair do prédio. Então o algoritmo do elevador é o seguinte: esse bit de sentido me diz quais são as solicitações, qual é o sentido das solicitações que eu vou atender exclusivamente nesse momento. Então, se eu estou parado no andar 37, nesse meu prédio de 100 andares, e alguém solicita que do andar 37 ir para o andar 100, por exemplo, eu só vou atender solicitações, só vou parar o meu elevador para solicitações que estejam no meu caminho, indo na direção ao setor 100. Então, ao andar 100 nesse caso. Então, se alguém entra no elevador no andar 37 e quer ir para o 100, e o elevador começa a se mexer na direção do 100, e de repente tem uma solicitação vinda do andar 20, o elevador não vai atender essa solicitação ainda. Ele primeiro vai chegar até o 100 para depois ir para o 20. Aqui vai ser do mesmo jeito. Aqui a gente só vai atender solicitações que estão num sentido crescente ou num sentido decrescente. Tá? Então, o tempo de atendimento da requisição vai depender da sorte. Vai depender se eu estou indo na direção onde se encontra aquele setor que foi solicitado ou se eu não estou. Se eu estou indo naquela solicitação, ele vai ter prioridade. Se eu não estou indo, ele não vai ter prioridade. Tá? Então aqui eu tenho os mesmos números, tá? Eu tenho o cabeçote que começa no 53, e aí eu vou para o meu próximo. Digamos que eu começo com um bit no sentido decrescente, eu vou diminuindo. Então digamos que o bit é 0. 0 significa que eu vou aqui para a esquerda, conforme vocês estão vendo. Então qual é o mais próximo de mim nesse sentido? É o 37. Então eu vou do 53 para o 37. Depois para o 14, depois para o 0. Chegando aqui, eu inverto o meu bit. Vou para 1.
Ou seja, atende todas as solicitações que estão à minha esquerda. Agora eu vou atender as minhas solicitações que estão à direita. E aí vou seguindo essas solicitações nesse sentido. Fazendo esse somatório aqui do número de cilindros que eu caminhei, quantos cilindros vai dar aqui? 208 cilindros. Agora, deu 208 se eu estiver indo no sentido para a esquerda aqui, tá bom? E se eu começar indo para o final do disco, tá? Vou deixar para que vocês façam esse cálculo aí para saber se dá menos do que 208 ou não. Outro algoritmo de escalonamento de disco é o C-scan, tá? Então ele se baseia no algoritmo scan. Por quê? Porque ele tenta prever tenta trazer um tempo de espera um pouco mais uniforme do que o scan, tá? Por quê? No C-scan, o cabeçote ele se movimenta de uma extremidade do disco para outra, atendendo as requisições conforme ele passa. No scan, desculpa. Então ele vai para a esquerda, atende todas as solicitações, vai para a direita, atende todas as solicitações, volta atendendo e assim por diante, tá? No C-scan, ele vai numa direção, quando chega nesse fim aqui, ele volta sem atender as requisições. Porque atender as requisições vai fazer com que ele leve mais tempo para chegar até o outro lado. Por que isso? Que é essa a ideia? Ele vai tratar a lista dos cilindros de uma forma de uma lista circular. Então eu cheguei lá no final, não vou voltar a atender solicitações mais próximas do que eu tô. Eu vou não perder tempo, vou voltar direto para o início, porque lá do outro lado é provável que tenha solicitações que já estão esperando há muito tempo. De onde é que vem essa ideia? De que se a gente considerar uma distribuição uniforme das solicitações, ou seja, não tem nem muitas solicitações de número baixo, nem muitas solicitações de número alto, ou seja, nem muitas solicitações em um determinado local no disco, estão igualmente espalhadas ao longo do disco essas solicitações. Se a gente considerar esse cenário, é pouco provável que eu tenha uma solicitação que vai estar me esperando logo mais adiante no meu cabeçote. É provável que tenha solicitações lá do outro lado esperando eu voltar o mais rapidamente possível. Então essa é a razão pela qual o C-scan ele funciona dessa maneira. Ele vai fazer o atendimento das solicitações em um determinado sentido. Quando chegar no final, ele volta imediatamente até o início e continua varrendo. Então ele é um scan de varredura no qual ele vai só num sentido, né? Ele varre só num determinado sentido. De novo, a razão para isso, sem atender essas solicitações, é fazer com que eu consiga diminuir essa probabilidade de starvation, né? Não starvation, mas de demora excessiva de certas solicitações que estão no lado oposto ao que eu estou até então. Certo? O C-look é apenas uma variação do C-scan, tá? É uma implementação um pouco mais factível. A única diferença é que ao invés de ir até o início da solicitação, né? Ir até o final e depois ir até o início, eu vou até o ponto máximo que está na fila, no caso aqui 183, e volto até o ponto mínimo, no caso aqui é 14, tá? Então observe que esse aqui é o C-scan, ele vai do 199 até o 0, mas no C-look ele vai somente do 183 até o 14. É só essa diferença, tá legal? Então, diante desses algoritmos de escalonamento de disco, né, qual é a tomada de decisão? O que a gente faz com todas essas alternativas, né? Bom, o SSTF ele tem um apelo natural por causa da sua estratégia que é mais intuitiva. Eu vou para o setor que é mais próximo, né? Mas é claro que ele tem aqueles problemas de starvation e possivelmente ficar localizado em uma parte do disco, tá? Já o scan e o C-scan, ele tem um desempenho melhor quando os sistemas têm uma quantidade maior de processos que são I/O-bound, ou seja, fazem muito acesso ao disco. Fazer muito acesso ao disco significa que a lista de requisições vai ficar constantemente mudando. Se ela ficar constantemente mudando, o scan e o C-scan têm uma maior chance de terem sucesso, tá? Mas a verdade é que a performance depende do número e dos tipos de requisição. Se eu tenho muitas requisições, se as requisições são feitas mais localizadas ou de maneira mais uniforme, só que eu não tenho como prever isso de maneira mais certa, né? Essas requisições eles também são influenciadas pelo método de alocação dos arquivos que a gente viu
nas aulas anteriores. Então, dependendo da maneira como eu gerencio e aloco os arquivos, se eu aloco os arquivos de maneira sequencial, né? Lembra que a gente tem um mecanismo onde eu consigo alocar os arquivos, todas as partes dos arquivos, umas seguidas das outras. E isso é uma maneira. Então significa que provavelmente se eu solicitar um dado de um arquivo, as próximas solicitações vão ficar em lugares muito próximos. Mas se eu utilizar uma alocação de arquivo no sentido de ir colocando sempre no final, os blocos no final, significa que o meu arquivo vai ficar muito espalhado. Tá? Se ele ficar muito espalhado, eu posso querer utilizar um outro algoritmo de escalonamento de disco. Tá? O escalonamento de disco, esse algoritmo, ele tem que ser um módulo separado do sistema operacional, para que eu consiga mudar esse módulo da maneira que eu quiser, dependendo da natureza de atuação do sistema operacional, ou da natureza dos processos que estão em execução do sistema operacional. E, por fim, todo o SSTF, tanto o SSTF quanto o CLUC, eles são escolhas razoáveis para ser um algoritmo padrão, porque eles atendem a uma quantidade razoável de situações. Tá legal? Então isso daqui é uma tabela resumo dos algoritmos de escalonamento. Tá? O SSTF tem um menor tempo de atendimento primeiro, essa é a ideia. Tem alta utilização com pequenas filas, tá? Umas filas que não mudam muito. O scan ele vai indo e voltando no disco. Ele tem uma melhor distribuição do serviço, se você considerar aí o acesso para diminuir a probabilidade de starvation, né? E o C-scan ele vai apenas num sentido com a volta rápida para o início. Ele vai sempre fazendo essa circularidade. E aí eu tenho uma menor variabilidade entre os tempos de acesso. Se eu tenho uma maior uniformidade, o C-scan é melhor. Tá? Para usar esses algoritmos, tá? Para implementar esses algoritmos, eles podem... eu posso ter outros algoritmos que podem modificar a fila de espera, tá? Considerando características como quem é o dono do processo. Se eu tenho um usuário que é o usuário root, por exemplo, o usuário principal, o administrador do sistema, as solicitações dele podem pular na frente na fila, certo? Qual é a prioridade do processo? Eu também posso ter uma movimentação dentro da fila. E qual é o tipo do processo? Se ele é I/O bound ou se ele é CPU bound, se ele é muito dependente de disco ou se ele é muito pouco dependente de disco, certo? Então eu posso mudar essa fila, mudar a caracterização dessa fila para que eu consiga mudar o escalonamento do disco. Tá legal? Vamos falar brevemente sobre tratamento de erros em discos. Isso pode acontecer, tá? Eu posso ter um erro de programação, por exemplo, eu tenho um número de setor inválido. Eu faço uma solicitação, mas o número do setor que eu fiz, né, que a solicitação que eu fiz, era inválido. Não tem muito o que fazer. Ou eu aborto, ou eu aviso, tá? Porque eu posso fazer uma solicitação de acesso a um setor que é protegido, digamos assim. Eu tenho o erro de checksum. De novo, lembrando, checksum é um mecanismo de detecção de erro. Eu verifico o somatório dos bits e, junto com esses dados que eu estou mandando o número de checksum. E aí eu consigo verificar se esse número bate com a somatória dos bits. Eu posso ter um erro de checksum que é transiente. Ou seja, aconteceu naquele momento, mas se eu fizer uma segunda leitura, vai dar tudo certo. Certo? Pode ter, sei lá, alguma poeira pode ter caído em cima do disco e ficou entre o cabeçote de leitura e o disco. Ou eu tenho um erro de checksum que é permanente. Não importa quantas vezes eu vou fazer essa leitura, dá sempre um erro de checksum. Significa que o bloco tem um dano físico ali. É um bad block. Eu marco esse bloco para que eu nunca mais utilize esse bloco. Então, se o disco começar a apresentar muitas falhas, percebam que o tamanho disponível, de área disponível, né, de espaço disponível no disco, vai diminuindo até que ele se torna completamente inutilizável, porque começa a atingir áreas importantes do disco, como a MBR do disco, por exemplo. Então aqui, o backup ele pode ser por bloco, tá? Onde eu posso ter um certo problema aqui, porque o backup por ser por bloco, significa que eu posso fazer um backup de um bloco que que está inválido, certo? Eu posso ter arquivos com blocos inválidos, e isso é um problema. Eu vou danificar o arquivo, né? Eu vou tornar aquele arquivo inválido. Uma solução é utilizar trilhas reservas, por exemplo. Essas trilhas reservas são uma certa parte do disco que é destinado e reservado para quando ocorrer um bad block, eu substituir, renomear
esses blocos para que eu consiga fazer uso do disco completamente, tá? Eu posso ter também erro de busca, tá? O braço foi parar simplesmente no setor errado, pode ser um problema mecânico. Alguns controladores resolvem se não for um problema mecânico, senão o driver é que vai tentar atuar, mas pode ser um erro que não pode ser corrigido. Eu posso ter o erro de controlador, tá? O controlador entrou num loop, ou então o controlador teve um problema eletrônico que é resolvido somente com uma reinicialização, um reset, tá? Que é invocado pelo driver fazendo o braço voltar para o início. Tá? Às vezes a gente escuta uns cliques, né, nos drivers quando eles estão lendo, é exatamente esse problema mecânico. Tá? Encontrou um problema mecânico e ele não está conseguindo voltar para o início. Então eu posso fazer, como eu falei, o uso de setores reserva. Tá? O setor reserva ele funciona dessa maneira. Ó. Imagina que eu tenho esses setores reserva em cinza, que vocês estão vendo nessa primeira figura, e eu acabei de detectar que eu tenho um setor defeituoso, setor 7. Tá? O que eu posso fazer é substituir esse setor defeituoso, alocando ele no setor reserva. Eu posso alocar ele no setor reserva aqui no final, ou eu posso fazer com que eu desloque todos os setores uma posição, até que esse 29 que vocês estão vendo aqui ocupe esse setor reserva, e o setor 8 que vagou aqui vai virar agora o setor 7, o 9 vai virar o 8, o 10 vai virar o 9 e assim por diante. Tá legal? Então é o uso de setores reservas para poder dar uma sobrevida aí ao disco. O disco também, ao realizar leituras e escritas, ele passa por situações onde eu posso ter que garantir um armazenamento estável. Quando você garante armazenamento estável, significa que você garante escrita estável e leitura estável, ou seja, leituras que usam mecanismos para se livrar de erros. Essa é uma premissa utilizada quando você implementa redundância. Então eu tenho 2 discos. Então, no que eu vou explicar aqui agora, pensem que eu tenho pelo menos 2 discos. Esses 2 discos têm uma redundância, ou seja, um é a cópia do outro, certo? Uma escrita estável nessa situação ocorre quando eu vou escrever um dado na primeira unidade e imediatamente eu leio ele. Para quê? Para verificar se a escrita deu certo. Eu faço esse teste como? Com o checksum. Escrevo, leio para ver se o dado está consistente. Se o dado estiver consistente, ótimo. Tá? Se ele estiver consistente, o que eu vou fazer é escrever também esse dado na unidade 2. Então, tá tudo certo. Se a minha escrita não der certo, eu vou e escrevo de novo e leio de novo. Por quê? Porque pode ser um erro de checksum transiente. Caiu alguma poeira ali. Eu vou fazer isso várias vezes, uma certa quantidade de vezes. Se der sempre erro, significa que aquele bloco está ruim. Então eu vou marcar aquele bloco como inválido e eu vou remapear ele utilizando as unidades reserva, os setores reserva. Tá legal? Mas no momento que eu fizer isso bem sucedido, eu faço também essa escrita na unidade 2. As leituras estáveis é o seguinte. Considerando que foram feitas escritas estáveis, todos os dados que estão na unidade 1 também se encontram na unidade 2. Quando eu vou ler um dado na unidade 1, eu faço a minha verificação de erro. Se ele é incorreto, eu tento mais N vezes, porque de novo pode ser um erro de checksum transiente. Pode ser um erro que na segunda leitura der certo. Se der certo, tudo bem. Mas se der errado, essas N vezes, significa que agora eu vou ter que ler da unidade 2. E depois que eu ler da unidade 2, eu vou ter que copiar esse valor da unidade 2 para a unidade 1 para manter as duas unidades iguais. Tá legal? Então, é uma maneira de garantir que eu tenho sempre leituras e escritas estáveis. Como é que eu me recupero de uma falha? Pode ser que ocorra uma falha. Tá? Essa falha pode ocorrer na execução do programa, a CPU pode falhar de alguma maneira. Com as minhas unidades estáveis, ou seja, sendo sempre resultados de leituras e escritas estáveis, essa falha pode ocorrer em 5 situações. Durante o processo de escrita, a falha pode acontecer antes, não tem problema, porque os dados do disco 1 e do disco 2 continuam antigos, chegaram a ser modificados. Excelente. Se ocorre uma falha de escrita no primeiro disco, tá? Eu vou detectar isso através do meu
Error Correction Code, né? O meu SC, que contém técnicas como checksum. E aí eu verifico se houve uma falha. Se houve uma falha, eu utilizo a minha técnica de cópia do disco 2 para o disco 1 e tento novamente. Se eu tentar N vezes e não conseguir, aí é o procedimento de escrita estável, né? Eu marco aquilo como inválido e faço uma escrita em um bloco reserva. A falha também pode ocorrer entre a escrita no disco 1 e a escrita no disco 2, né? Se ela acontece no meio, tudo bem, nenhum dos dois dados foi afetado. Mas pode ocorrer durante a escrita no disco 2. De novo, eu vou testar várias vezes se a escrita vai dar certo. Se ela não der certo, eu já sei que no disco 1 tem o dado novo e eu faço simplesmente uma cópia desse dado novo para um bloco que esteja válido. Tá? Um bloco no setor reserva, por exemplo. E é claro, a falha pode ocorrer depois de eu já ter escrito no disco 1 e no disco 2, e aí eu não tenho problemas. Tá legal? Assim, eu garanto que em todos os casos, ou os dados continuam não modificados e são antigos, ou eles foram todos corretamente modificados para o novo dado. Tá legal? Essas são as referências para a aula de hoje, pessoal, e até a próxima.